Eu falei que ia fazer o vídeo porque essa palavra está queimando dentro de mim para poder falar, e eu vou falar hoje. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele está orando. Ninguém conhece a oração de ninguém. Ninguém conhece vida íntima de ninguém. A gente tem uma percepção no mundo espiritual porque o Espírito Santo é que testifica dentro de nós. Meus queridos, essa história de Paulo me chamou a atenção nesses tempos em que nós estamos vendo Deus levantando uma geração que aos olhos de muitos são os improváveis. São os improváveis ao olhar humano, mas ao olhar de Deus. O Senhor disse para Ananias: vai, porque está orando. Deus conhece a oração, conhece o íntimo. Deus levantou Paulo, foi o próprio Deus que levantou ele. Não foi Ananias. Ananias foi lá na rua chamada direita para impor as mãos sobre a cabeça de Paulo, para que Paulo voltasse a ver. Mas quem escolheu foi Deus. Tem muita gente com seu ministério, que nós sabemos que significa serviço, parado, porque Ananias não quer ir lá. Porque Ananias está dizendo: mas fulano, mas fulana, eu não quero nem meia, porque o meu líder disse isso, porque o meu líder não gosta, porque a tal igreja não gosta. Meus queridos, quem tem que gostar é Deus. Quem tem que gostar é Deus. Porque Paulo, para mim, é um homem valoroso. Quem disse foi Deus. Quando Paulo começa a dar início ao seu ministério, começa a ir pregar a palavra no meio do povo de Deus, muitos rejeitaram, muitos não queriam, mas muitos olhavam e diziam: esse aí é cheio do Espírito Santo. Mas como ele era um improvável, Pedro e os demais disseram: Paulo, é melhor você ficar no cantinho. Paulo, é melhor você sair. Quem foi que te chamou, Paulo? Porque Pedro não foi. Pedro, naquela época, era o cabeça da igreja, né? Nós sabemos que o cabeça é Cristo, falando de liderança aqui na terra. Era Pedro. Foi Pedro que te ungiu? Quem foi que te ungiu? Quem foi que te chamou? Quem foi que disse que você tem chamado para isso? Porque os meus irmãos, os demais discípulos, estão vendo que você não é para isso. Quem chamou Paulo realmente não foi Pedro. Realmente não foi Ananias. Foi Cristo. Foi Cristo. Quando Gideão estava com medo de lutar contra os filisteus, estava lá no lagar. Quem visitou ele foi um anjo do Senhor e disse: homem valoroso, vale essa tua força. Uma força que nem ele mesmo sabia. Você tem uma força que nem você sabe. Você tem um chamado lindo que às vezes nem você está se apercebendo disso. E muitos estão querendo cortar o seu chamado. Não faça isso. Expulsaram Paulo do meio do povo. Do meio do povo. Deixaram ele lá no cantinho. O seu lugar é lá. Mais de 10 anos ele lá esperando uma visita. Esperando que alguém fosse lá. Cadê Pedro? Cadê os demais? Cadê Ananias? Cadê Tiago? Cadê Natanael? Ninguém. Mas vai chegar uma hora, meu querido, que Deus vai mandar alguém, sim, enviado por ele, um homem de visão, uma mulher de visão, que vai te ajudar. Quando Paulo estava lá há mais de 10 anos, costurando tenda, quem disse que o chamado de Deus para a vida de Paulo era para costurar tenda? Era para pregar a palavra, mas muitos não queriam que ele fizesse isso. Meus amados, em nome de Jesus, não deixe que ninguém te paralise. Confie naquilo que Deus colocou dentro de você.
aquilo que o Espírito Santo fala com você. Não deixe ninguém roubar a sua coroa, a coroa que Deus lhe deu. Para de esperar pelo homem. Para mim, sabe qual foi o erro de Paulo? Foi ficar esperando, sabia do chamado dele, ficou esperando que Pedro fosse lá chamar ele. Ficou mais de 10 anos esperando. Ele não poderia pregar? Não poderia estar falando do amor do Senhor? Qual é o problema de falar do Evangelho? Qual é o problema de falar que Deus é bom o tempo todo e as suas misericórdias são infinitas? Qual é o problema, meus queridos? Você que é líder, que sabe que tem alguém aí na sua igreja, que você sabe que tem um chamado, ajude. Não é meninice, oba-oba, não é isso. Mas que você sabe pelo Espírito. Ajuda, levanta, chama no canto, conversa, exorta. Mas ajuda. Quantas igrejas estão precisando de ajuda? Tem pessoas que têm o seu ministério grande. E louvado seja Deus, coisa mais linda. O meu também. Amém? O meu vai ser um ministério enorme. Já é. Eu já considero, já vejo pelos olhos espirituais. Mas antes de ser, lembra da sua dificuldade no início? E ajudas estão começando. Você foi chamado para levantar os profetas de Deus nessa terra. Vamos ser Samuel. Vamos ser um Samuel. Amém? Tem um segundo vídeo para você. Deus abençoe.